Olá, meus amigos. Hoje iniciamos mais uma vez o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar então com a nossa prece. Jesus querido, é com muita alegria que iniciamos mais uma vez o estudo do Evangelho, das lições que você deixou na Terra, para que nós pudéssemos caminhar e evoluir. Que tenhamos sempre durante este ano muita energia, muita força de vontade, para que nós possamos aprender e aprender os seus ensinamentos e que possamos colocá-los em prática. Assim seja. Primeiro, meus amigos, é preciso que, é com muita alegria que estou recebendo vocês aqui, né? Nós queremos cumprimentar todos os alunos novos deste ano, a Ana Paula, a Beatriz, o Cristovaldo, o Evânio, a Elaine, o José Carlos, a Luana, a Luciana, Maria Isoleta, Mônica, Rossana, Cecília, Selma, Silas, Vitor Hugo e João Leopoldo. Então, o nosso grupo é composto por 15 pessoas, que nós possamos, no final do ano, estarmos nós todos, os 15, juntos. Não só os 15, mas os 18, porque nós temos 3 monitores. Eu sou Maria de Lourdes, vai ter também como monitora a Tânia e a Elizabeth, que nós chamamos ela de Beth, e me chamam também de Lourdinha, né? E nós vamos contar então, vocês vão contar então com esses 3 monitores, mas também a partir da sétima aula, vocês vão ter alguns outros monitores que vão se apresentar, porque todas as aulas, isso em todos os cursos que foram feitos online o ano passado, vão se repetir este ano. Então, nós vamos ter, dando aula para vocês, o Paulo, o Rogério, a Vânia e a Denise também, que vocês não vão vê-las junto com vocês todo o ano, mas estarão juntos porque vão dar a aula para vocês. Bom, nós estaremos então acompanhando vocês em qualquer dúvida, qualquer situação que aparecer e apoiando vocês sempre. Quero colocar a vocês então a importância de assistir todas as aulas, de estar presente nas aulas, porque eles vão estar sempre disponibilizados às terças-feiras, um pouco antes das 20 horas, certo? E vocês também poderão fazer nas suas casas perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês poderão anotar e depois nós vamos nos encontrar e vamos discutir todos os assuntos que a gente tratar nas aulas, tá? De alguma forma também, vocês podem assistir, é melhor que vocês se programem, né? Terça-feira é um dia especial, às 20 horas estarei assistindo às aulas, mas também pode ser que aconteça alguma coisa e que vocês não possam assistir. Então, vocês fiquem sabendo que nesse dia, quando for colocada a aula, ela vai subir para o YouTube e ela vai ficar lá gravada e vocês poderão assistir no momento que vocês quiserem, a qualquer hora, a qualquer dia, né? Então, não tem desculpa de não assistir às aulas, né? Bem, então, como as aulas vão ser virtuais, eu acho que nós podemos ficar um pouco mais preocupados. Ninguém está vendo se vocês estão assistindo, então vocês vão falar assim,
não vão notar a nossa presença. Mas é aí que nós vamos manter a nossa perseverança. Vamos formar um grupo unido. Vamos formar um grupo que todos vão se sentir partes desse grupo, né? E mesmo porque se nós não fizermos isso, nós vamos falar assim, bom, me inscrevi num curso, como se eu tivesse feito um curso, uma inscrição na faculdade. Aí depois eu não vou para esse curso. O que adiantou, né? Não vou aprender nada daquela lição. Então nós nos inscrevemos, nós vamos aprender tudo que está, claro, ao nosso alcance, dentro desse livro maravilhoso e, no final das contas, quem vai ganhar muito mais somos nós. O link, então, vai estar sempre disponível a vocês uns 15 minutos antes das aulas. E vocês, então, vão assistir a todas as aulas de forma preferencial na terça-feira mesmo, ou então no dia que vocês quiserem. E sempre vai ser, vocês receberam o cronograma das aulas, né? Então, sempre vai ser no dia certo e na aula correspondente. Então, seria bom que vocês dessem uma lida no capítulo para ficar mais fácil de entender. Porque no pouco de tempo que a gente tem de aula, a gente não dá para falar tudo sobre o que está no capítulo. Existem capítulos pequenininhos, tudo certo, mas existem capítulos longos e cada frase do Evangelho tem um significado muito importante, principalmente para a nossa vida, né? Faremos então um grupo que talvez pelo Google Meeting, depois eu marco para vocês, tudo que for acontecer, eu vou colocar no nosso grupo e nós vamos nos encontrarmos. Eu gostaria até que fosse bem no início a primeira nossa reunião, para a gente se conhecer, para a gente conhecer a carinha de cada um. Agora vocês estão me conhecendo e eu gostaria de conhecer todos vocês se apresentarem, vocês falarem qual a perspectiva, o que é que vocês querem, por que vocês estão fazendo este curso, certo? Então, é muito importante para nós que a gente se reúna e nós vamos discutindo no grupo os dias que a gente vai se encontrar ao vivo, né? Através do WhatsApp a gente vai marcar, certo? O livro conta com, quer dizer, quem fez o livro, olha, está escrito, né? Allan Kardec, né? A primeira parte dele se chama Prelúdio. Prelúdio é uma mensagem que o Espírito de Verdade colocou para nós. E nós sabemos que o Espírito de Verdade, muitas pessoas falam que foi Jesus quem ditou as mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, né? E nesse prelúdio, nós vamos encontrar duas frases muito lindas que eu gostaria de ler para vocês. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Logo depois vem a introdução que Kardec divide o Novo Testamento em 5 partes. Primeiro, as ações comuns da vida de Jesus. Depois, os milagres.
que se encontram na Gênese, ações da vida comum, a todas as coisas que ele fazia, né? Quando é que ele nasceu, quando é que ele começou, o que aconteceu com ele dos 12 aos 30 anos, quando é que ele começou a falar sobre a sua vida ou sobre o roteiro que ele deixou para nós, para todos, quando é que ele juntou os 12 apóstolos, todas as coisas, as ações comuns de Jesus, né? O Novo Testamento tem essa parte. Os milagres, os milagres que sempre é comentado na Gênese também de Kardec. E as profecias também se encontram no livro da Gênese. Os dogmas é o quarto item, que tem muita coisa sobre ele, falando do céu, do inferno e de muitas coisas que nas igrejas não podem ser discutidas, esclarecidas. É assim e acabou. Isso que é o dogma. E o quinto item é sobre o ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele só diz sobre o ensinamento moral de Jesus. Por isso que ele fala segundo o Espiritismo. Se ele tivesse que falar sobre o Evangelho todinho, ele teria que falar sobre esses 5 itens. Mas Evangelho segundo o Espiritismo se deteve no ensinamento moral de Jesus. Então, nós sabemos que o ensinamento de Jesus, a parte moral, aquela que é o roteiro de vida para nós, é o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é objeto exclusivo dele. As 4 primeiras que nós falamos, ele não toca nesse assunto. E também são motivos de controvérsias. Se todas as religiões encontram alguma coisa, algum defeito, alguma coisa que não se coaduna com a mensagem que eles querem passar nesses 4 primeiros itens. Mas a última, que é a parte moral, todas as igrejas, todas as religiões se encontram. Essa última, então, a parte moral, conservou-se inatacável. No livro Obras Póstumas, de Kardec também, ele fez uma pergunta para os espíritos. Que pensais da nova obra que atualmente trabalho, que era do Evangelho? E os espíritos responderam: este livro de doutrina terá uma influência considerável. Aí aborda as questões capitais, e não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que já lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Bom, então o tema exclusivo dessa obra é o nosso código divino, um código de conduta de moral cristã, onde todas as religiões se encontram, porque toda a parte moral é a mesma em todas as religiões. Nunca foi motivo de disputa religiosa. Sempre teve guerras, disputas para o poder, para outras coisas, para falar diferentemente, discutir diferentemente fatos que estão na Bíblia, né? Mas nunca a parte moral foi tema de disputa. Ela exige reforma de si mesmo, é o princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça. É um caminho da felicidade, mostra também, porque ele fala assim, meu reino não é deste mundo. Onde nós vamos encontrar a felicidade? Onde está meu reino, né? Uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Tudo isso nós vamos encontrar nesta obra, né? Nas bem-aventuranças, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos saber sobre
todos os itens que nós falamos aqui. Gandhi já disse que se todos os livros fossem destruídos, tudo se acabasse e ficasse somente no mundo as bem-aventuranças, nós não teríamos perdido nada, porque tudo que nós precisamos saber para a reforma de nós mesmos está contido nas bem-aventuranças. Dentro do Evangelho, nós vamos ver que os ensinamentos não seguem a ordem cronológica, assim, ó. Quando Jesus tinha 30 anos, o que ele fez, depois o que ele fez, depois o que aconteceu, até chegar à sua morte. Não, não é assim. Os ensinamentos, eles são agrupados conforme os temas que eles são discutidos, discorridos. Então, se for falar sobre a felicidade futura, nós vamos encontrar parábolas que não estão somente em uma situação, coisas que vão estar numa situação, em outra, mas que têm o mesmo sentido para aquele ensinamento. Então, nós falamos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um código moral universal. Ele é um código moral para o mundo, porque não existe ninguém que fale diferentemente da moral que ele ensina. Ele explica todas as passagens obscuras dos evangelhos. Não é difícil a gente pegar a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento e começar a ler. A gente tem que ir descobrindo o dia, que fase, que lugar, que cidade, qual a situação, qual a cultura daquela época, o que quis dizer. É muita coisa que a gente tem que estudar quando a gente está lendo o Novo Testamento ou a Bíblia em si, né? Então, o Evangelho, porque ele se apresenta de difícil entendimento, Kardec colocou todos os esclarecimentos que ele tinha, que ele estudou da parte moral, e colocou o nome do livro, Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse livro, todos os seus ensinamentos se aplicam a todas as situações da vida. E ele facilita a compreensão dos evangelhos. Aí quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai entender bem melhor o que Jesus quis dizer. Como é feita a organização dos capítulos ou dos temas? Nós temos 28 capítulos no livro, né? Então, cada capítulo inicia com uma máxima de Jesus. Aquelas citações que tem no Evangelho. Vamos ver, por exemplo, abrir aqui no livro, olha, meu reino não é deste mundo. Aí, no início, coloca assim, tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Então, todas as citações que estão no Evangelho, começam os capítulos assim. Então, é um pedaço do Evangelho, do Novo Testamento, colocado de início, né? Aqui, o tema era, meu reino não é deste mundo. Então, vem depois uma máxima, uma citação do Evangelho. Depois disso, nós temos os comentários de Kardec. Aí ele coloca tudo que os bons espíritos ensinaram para ele, coloca todas as coisas que ele leu sobre isso num lugar assim comum, para que todos pudessem entender. Todas as pessoas entendem como ele explica, uma forma fácil de entender para todos. Aí depois que ele coloca isso aqui, olha, nesse mesmo capítulo nós vamos ver aqui, a vida futura. Aí depois essa parte, então, é todinha de Kardec. Aí depois vem assim,
as instruções dos espíritos. Aí muitos capítulos não é só um espírito que fala, são alguns espíritos, às vezes 2, 3, que dão as instruções falando alguma coisa sobre essa mesma máxima de Jesus, esse mesmo comentário de Kardec. Então, as instruções dos espíritos são ditadas pelos espíritos, colhidas em diversos países, recebidas por diversos médiuns, que esclarecem e convidam todas as pessoas para seguir o Evangelho. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Logo depois, a introdução coloca qual é, então, a autoridade da doutrina espírita. Como que a gente pode dizer que tudo isso é verdade, né? Todas essas lições colocadas pelos espíritos, como nós podemos acreditar? Você vê, lendo toda a obra de Kardec, que nada foi colocado como opinião de um homem só. Porque um homem só pode ser enganado, ou ele mesmo pode se enganar. Eu estou sendo, iluminado, estou recebendo espíritos bons. Isso falando sobre uma coisa nova que está para acontecer. Isso dentro da doutrina espírita nós não aceitamos. Nós temos regras para que alguma coisa possa ser mudado nas nossas opiniões. Porque mesmo Kardec disse que não está tudo certo. A doutrina espírita, ela é evolucionista. Aos poucos, o véu vai se levantando e nós vamos aprendendo muitas coisas. Então, por enquanto, é isso que nós temos que aprender. Daqui a pouco, ainda mais já com a vinda aí do terceiro milênio, nós vamos aprendendo muito mais. Mas não é só uma pessoa falando alguma coisa nova que nós vamos acreditar. E nos espíritos, então, como é que foi feita, então, a doutrina espírita? Como é, se a gente não pode acreditar num homem, nos espíritos? Os espíritos são pessoas iguais a nós. Hoje nós estamos aqui, amanhã, se nós formos embora, somos espíritos. O que nós sabemos? O que aprendemos até agora. Mas o que aconteceu é que o ensino dos espíritos vieram de milhares de espíritos, vindo de lugares distantes, de mais de 1000 centros espíritas do mundo, tendo a mesma mensagem. E isso que foi o trabalho de Kardec. Pegar todas as mensagens similares e juntar, por isso que ele é chamado codificador, juntar todas essas mensagens similares e aí a espiritualidade, que era o grupo, do Espírito de Verdade, ou apoiando, ou ajudando, para colocar tudo isso em livros, principalmente o Evangelho. Então, longe se acham os espíritos de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Eu não sei tudo, vocês sabem? Nós não sabemos. Nem as pessoas, os espíritos muito evoluídos, não sabem tudo, porque nós estamos em evolução, Nós podemos saber muito de uma coisa, menos de outra, nada de outra, E a doutrina é chamada dos espíritos. Ela não é a doutrina de um espírito. Então, é a doutrina dos espíritos. E até tem uma frase que diz assim: queima-se um livro, mas não se queima um espírito. Então, se por acaso todos os livros espíritas forem queimados, como foi feita numa noite, não lembro qual a cidade da Espanha,
em que foi pego todos os livros do Kardec que foram queimados em praça pública, né? Isso acabou com o espiritismo? Não acabou por quê? Porque um espírito, a ideia de um espírito não se queima. E aí nós temos o que confere então a autoridade das informações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. O que confere essa credibilidade, né, das informações contidas aqui no Evangelho? É que ele foi feita pelo controle universal dos ensinamentos dos espíritos. E é esse controle que faz a força dele, né? Então, é aquilo que nós já falamos. Todas essas mensagens que estão aqui no Livro dos Espíritos foram recebidas por Kardec milhares. E só aquelas que falavam, e eram milhares, que falavam a mesma coisa, que tinham o mesmo entendimento, que mostravam que a razão é que estava sendo mantida, né? Seria o controle da razão e da consistência do que era falado, aí sim o Evangelho, as informações, as mensagens tiveram autoridade para serem divulgadas, para serem ensinadas, para serem assimiladas por todos. Em primeiro lugar, nós temos que pensar o que é verdade. O que é verdade hoje não foi a verdade de ontem. A verdade que é feita, por exemplo, nas leis, nas nossas leis, alguma coisa que hoje é possível, é lícito, antigamente não era. As leis, para nós, tem que representar a verdade. E mesmo nós, que hoje lemos algum livro, pegamos um livro, por exemplo, o Evangelho, e vamos ler um livro, por exemplo, sobre fé, e a gente fala assim, nossa, parece que eu nunca tinha lido esse capítulo, parece que isso daí eu tinha esquecido, mas eu já tinha lido. Mas por que não ficou naquele momento? Porque você estava no momento evolutivo, ou no momento você estava passando por coisas que você observou determinadas coisas. Hoje você está num momento diferente e você enxerga de forma diferente. Amanhã você vai enxergar outras coisas no mesmo texto. E na vida também, né? Nós vamos... é assim que a gente vai aprendendo, né? Que a verdade de ontem não é a verdade de hoje. Então, a verdade de hoje não vai ser a verdade de amanhã. Estamos em evolução, principalmente agora no terceiro milênio, que tantas coisas novas estão sendo nos ensinadas. E quanto mais nós vamos aprender. Vamos então começar do começo. Estamos agora aqui. E é agora que nós temos que aprender com o nosso Evangelho, né? Então, essa universalidade do ensino, por que fala universalidade? Porque veio por diversos, as mensagens vieram por diversos médiums, vieram também por diversas seitas religiosas, diversas classes sociais, diversos partidos e diversas raças. Imagine o trabalho que teve Kardec, tanto que o espírito que o acompanhava disse: você vai trabalhar tanto que você vai perder a sua saúde. E foi o que aconteceu, ele morreu muito jovem. Como foi feita então a escolha por Kardec no meio assim de milhares de mensagens, como ele fez para escolher as mensagens que deveria fazer parte do Evangelho? Ele teve duas metas. Ele deveria escolher, primeiro, pela opinião
pelo controle da razão, submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos, independente do nome que esteja assinado a mensagem. Se o nome estivesse escrito assim, São Pedro, São Paulo, Jesus, o que tinha que ver é a mensagem. Qual é o sentido da mensagem? O bom senso. Se ela tinha um bom senso, se passava pela nossa razão, se aquilo era verdadeiro ou não. E um outro controle que Kardec usou foi da concordância. De todas, então, as mensagens, todos concordavam com aquele mesmo assunto, com aquela mesma opinião. Então, a concordância entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, tudo que está aqui falado sobre que os espíritos colocaram aqui no livro dos espíritos, no Evangelho, desculpa, tá? Então, tudo que eles colocaram no Evangelho foi submetido à razão e à concordância. Não foi qualquer espírito. Por exemplo, poderia ter vários espíritos falando a mesma coisa, mas o bom senso dizia que aquilo não era certo. Então, ele já colocava de lado. E aquelas outras que colocavam como todas as mensagens tinham uma mesma forma de dizer, um mesmo assunto, uma concordância entre essas revelações, em um número imenso de médiuns, estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Tenho certeza que todos nós estamos ávidos para aprender a doutrina de Jesus, e é isso que vai nos mover. Então, nós vamos encerrar essa aula e lendo uma mensagem do Espírito Carlos, que foi recebida na Associação Médica de Minas Gerais, e está no livro Alto Amor, do Andrei Moreira. Vamos colocá-la como se fosse a nossa prece final. Todos nós estamos buscando encontrar um sentido e significado para os nossos dias. E em Jesus, nós encontramos o olhar que não julga, o coração que acolhe, a palavra que estimula, o sorriso que abençoa, o exemplo que constrói, a mensagem que edifica. O Evangelho representa para nós o sublime roteiro. Longe de estar ultrapassado, se encontra como força e como fonte, a brotar a água da vida, a saciar a sede, permitindo que o homem abandone aquelas atitudes que buscam aplacar o vazio interior, mas que bebe água do mar, desejando amainar a sede que o consome. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos, então, muita vontade de aprender tudo que está nesse roteiro maravilhoso e que vai fazer parte, com certeza, da nossa vida e da nossa evolução. Muito obrigada, boa noite.